Olá pessoal, então hoje iremos fazer uma breve análise sobre dois casos que estão midiaticamente sendo explorados, e esses dois casos aparentemente podem não apresentar uma semelhança e muito menos apresentar algum cruzamento, né? São casos que aconteceram em lugares distantes, mas o foco ou o ponto de partida desses dois casos nos levam a uma questão fundamental e um alerta também, que é a questão religiosa. Muitas vezes as pessoas se envolvem em seitas, em grupos, sociedades, círculos, e geralmente esses círculos, esses grupos são fechados. E quando são fechados, existe uma espécie de controle, por isso que são fechados. A maçonaria, por exemplo, ela não é uma ordem secreta. Não podemos chamar a maçonaria de seita, porque a maçonaria ela não veio de nenhuma religião. As seitas, elas são formadas por insurgentes de alguma religião que formulam novos dogmas, novos conceitos e extrapolam o bom senso. Isso é uma seita. Então, muitas sociedades, muitos círculos, muitos grupos ao longo da história se fundamentaram no Brasil explorando alguns fundamentos antigos e readaptando eles. Quando a gente cria um grupo, né, diferente aqui do canal, o Rito Lira não é um grupo, o Rito Lira não é uma religião, o Rito Lira é uma ritualística, é um ritual aberto. Né? Temos aqui o ritual de lua cheia, o ritual de lua nova. Quem é iniciado no Rito Lira aprende alguns fundamentos, aprende algumas questões iniciáticas, mas a pessoa ela pratica sozinho, independente em casa. E geralmente numa seita não existe isso. Numa seita existe um controle. É um guru que diz como você tem que pensar. E a internet está cheia de guru. E esses gurus, eles não têm uma ideia fixa neles. Eles vão de acordo com as massas. Né? A gente tem um caso de um guru, né? Eu peço desculpas se eu ofender alguém aqui, mas de um guru muito conhecido que é o Osho. Ele não era mestre, o Osho era um guru. O Osho ele ia de acordo com as massas. O Osho, quando ele vai para os Estados Unidos, ele sabe o que ele está procurando. Quando o Osho ele começa a pregar tudo que ele prega, essa liberdade sexual, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que existe um público para aquilo. Então o guru, diferente de um mestre, ele tem essa capacidade, é como se fosse um empresário, um guru empresário. Ele vai de acordo com as massas, ele não vai criar alguma coisa, ele não vai manter alguma coisa antiga. Os gurus geralmente eles não conseguem levar a tradição, eles não conseguem respeitar os fundamentos antigos, eles não conseguem respeitar isso, eles têm que criar uma coisa nova. E quando a gente cria uma coisa nova, uma religião, um grupo, um círculo fechado, isso se torna muito perigoso, porque nós vamos ver nos casos aqui, num desses casos pelo menos, a gente vai ter uma espécie de alucinação, uma espécie de loucura. Então esses dois casos que iremos analisar é o caso do Brigadeirão, tem a presença de uma cigana, eu já vou falar disso, e também o outro caso que é o caso do pai, mãe, vida, que é o caso da sinhazinha do Boa Garantido, que infelizmente veio a desencarnar após o uso de substâncias, a ketamina, né? E talvez outras substâncias também, né? Ainda está sendo analisado isso, e iremos ver isso hoje nesse vídeo. Olá pessoal, então a primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre esses dois casos é em relação ao caso da Suiane. Tá? A mídia ela está cometendo um erro em chamá-la de cigana, não porque ela suja a imagem dos ciganos, mas estão dando um nome étnico a uma pessoa e isso pode acarretar mais problemas ainda para o povo cigano que já sofre preconceito há anos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o Lázaro, vocês lembram do Lázaro, aquele que ficou fugindo não sei quantos dias da polícia? Vamos supor que ele fosse judeu e a mídia começasse a falar o judeu Lázaro, o judeu Lázaro. Eu tenho certeza que a Federação Israelita, a comunidade judaica, ia prontamente, já nas primeiras alusões, reivindicar a retirada do nome judeu. Não porque, vamos supor que ele fosse judeu, não porque ele estaria sujando a imagem dos judeus, mas a mídia, ao falar o judeu Lázaro, ela está usando um nome étnico e isso pode acarretar de forma oculta ainda mais preconceito. Né? Já temos o nome Judas, que vem de Yehudá,
que por sua vez vem de Yehudi, que é judeu, né? E isso já causa bastante transtorno no meio social, pois foi, na verdade, uma manobra católica para insinuar que o judeu é traidor. O mesmo acontece com a palavra judiaria, que muitas pessoas usam normalmente, parece normal, mas judiaria vem de judeu. Então, temos que tomar muito cuidado com isso e ter um pouco de bom senso e chamá-la, por exemplo, de dirigente ou mãe de santo. Isso são cargos. Padre, dirigente, mãe de santo, curandeiro, isso são cargos. Isso é possível. Isso não vai afetar todos. Mesma coisa, o advogado não sei o que cometeu tal crime. Isso não vai prejudicar a imagem dos advogados. É apenas um cargo que ele estava assumindo. Agora, quando atinge a questão étnica, como está acontecendo, isso sim é muito perigoso. Esses dois casos apresentam uma causa semelhante, que é a questão religiosa / espiritual. O caso da Esmeralda é o caso onde nós temos a Júlia, que envenena o seu companheiro para pegar as suas posses, seus bens. Consta no inquérito que ela teria uma dívida de 600 mil com a Esmeralda, e essa questão ela é bastante particular, pois nos mostra uma falta de entendimento espiritual muito grande por parte da Júlia e também por parte da Esmeralda. Quando um trabalho espiritual não funciona, pessoal, ao ponto de você estar devendo 600 mil para uma mãe de santo, para um pai de santo, isso significa que ou a mãe de santo não é boa para a realização dos trabalhos, ou a espiritualidade não conseguiu atender às vontades do demandante. E devemos tomar muito cuidado com isso, para não cairmos na ilusão da espiritualidade, onde muitas pessoas pensam que Exu, que Pombogira é como se fosse um gênio da lâmpada, bastando esfregar a lâmpada, vai aparecer um gênio e vai atender todos os pedidos. A espiritualidade não funciona assim. Se a espiritualidade funcionasse assim, ela não precisaria, a Júlia não precisaria tirar a vida do seu companheiro para pegar os seus bens. Então nós já temos essa loucura, né, neste caso. Já o caso do pai e mãe vida, nós temos a completa alienação, onde a mãe da Dídia se considerava Maria de Nazaré, ou seja, a mãe do Jesus, do Yeshua. O seu filho, irmão de Dídia, se considerava Jesus, e a própria Dídia se considerava Maria Madalena. Temos aí um código da Vinci. Isso mostra uma falta de discernimento religioso e espiritual que foge da normalidade. E como nós falamos no início do vídeo, a questão das seitas, das sociedades, dos círculos é muito perigosa. Quando nós temos esse agrupamento de pessoas e um fechamento, uma coisa que não é hermética, porque o hermetismo, nada sai, nada entra. O hermetismo é uma outra questão, uma questão mais profunda, cabalística. Mas quando a gente tem um grupo fechado, nós temos um alerta vermelho. E esses dois casos, eles têm essas nuvens, essas brumas de ignorância, né? No primeiro caso, da Esmeralda, da Júlia, nós temos essa falta de noção da realidade, pois ela atenta contra a vida de seu companheiro para obter as riquezas que ela deseja. E o caso do pai e mãe vida, onde esse grupo buscava uma libertação, uma elevação espiritual, usando justamente uma substância extremamente perigosa, a ketamina. Esses dois casos se alinham e afunilam para algo que conhecemos como fantasia. Esta fantasia, ela é a antítese da realidade. A fantasia, ou seja, a imaginação, o desejo, a fé, que muitas vezes é confundida com a fantasia, ou seja, as pessoas acreditam que estão tendo fé, mas estão, na verdade, fantasiando as coisas, é muito perigoso. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do brasão do Reino Unido. O brasão do Reino Unido, nós temos um leão de um lado e um unicórnio do outro. O unicórnio, para quem não sabe, é um animal bíblico, né? É uma alegoria que simboliza a fantasia. E este animal, no brasão do Reino Unido, está atado pelo pescoço no solo. E o Reino Unido é um reino
onde tem uma longa tradição esotérica, uma longa tradição magística. Rainha Elizabeth, ela teve iniciação no druidismo, a maçonaria, a primeira grande loja maçônica, foi criada lá por John Toland, na Inglaterra. E então toda a mentalidade britânica, ela é fundamentada na iniciação. E quando falamos de iniciação, temos esses dois lados, o lado da realidade e o lado da fantasia, o lado da matéria e o lado do astral. A fantasia, nesses dois casos que apresentamos, ela extrapolou. De um lado nós temos a Luísa, que gastou rios de dinheiro com a Esmeralda. Do outro nós temos a família, a seita, que acreditava ser personagens bíblicos reais, ou assumirem postos de personagens reais. Nós temos esse embaralho de realidade e fantasia, que é muito perigoso. Então, nesses dois casos, além da questão religiosa e espiritual, nós também temos a questão do prazer, a busca pelo dinheiro, pelas posses e a busca por uma libertação espiritual. E nessa busca nós temos o alimento, essa fome, o brigadeirão, que continha 50 comprimidos de morfina, e a ketamina, no caso do pai e mãe vida. Então, essa questão religiosa e espiritual e também de prazer, elas estão conectadas e, sem dúvida alguma, foram os motores para esses dois casos terem dois homicídios, infelizmente. Um assassinato e outro homicídio, que também pode ser culposo. Pois é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa breve análise, e existem outros pontos ainda que poderão aparecer e traremos aqui para expor essas ideias, sempre discutindo a partir do ponto de vista espiritual. Muito obrigado e até mais.